Estamos de volta com o programa Viva Saúde, hoje conversando sobre os benefícios do óleo artesanal da cannabis, isso mesmo. Estamos hoje conversando com a fisioterapeuta Karen e também com a professora da UFPB, Kate, que elas nos explicaram vários benefícios da cannabis. A professora Kate foi nos explicando, foi conversando com a gente no primeiro bloco e falando, né, de como é importante, né, iniciar essa terapia para aqueles pacientes que realmente precisam, que têm a indicação de como a vida deles podem melhorar de acordo aí com o que ela pôde observar dentro dos seus estudos científicos, que trouxe resultados maravilhosos para a gente e compartilhou hoje com a gente. Vamos lá, Kate. E aí, diante de tudo isso, diante desses resultados promissores, diante de tudo que já caminhamos, né? Acredito que a gente pode confirmar que houveram avanços, né? Desde o próprio canabidiol, né, que é aquele um pouco mais industrializado, não é isso? Há também o óleo artesanal da cannabis, que já são dois produtos aí semelhantes, porém distintos, e que ajudam de formas semelhantes às pessoas, enfim, e abraçam um número ainda maior de pessoas, né? Quando se muda a forma de cultivo, a forma de conseguir através de um produto mais artesanal, a gente está incluindo também outras pessoas, né? Então, diante de tudo isso que já se caminhou, o que é que você acha que pode vir pela frente? Acha que ainda temos muito a caminhar com esses estudos? Temos muito ainda a aprender com a cannabis? O que é que você pensa sobre isso? Tá, na verdade, na minha visão, eu acho que a gente tem muito que estudar realmente. A cannabis está aqui para nos ensinar bastante. Então, os estudos estão evoluindo para várias doenças diferentes. E quando a gente fala da planta em si, a gente já tem hoje na literatura estudos bem robustos, que são revisões sistemáticas com meta-análise, principalmente para epilepsia e dor crônica. Então, essas duas doenças são doenças onde a literatura já nos mostra com bastante robustez de resultado de que ela funciona. E a gente está trabalhando com outras doenças através de diversos ensaios clínicos. Então, aquele ensaio clínico que eu fiz aqui junto com o meu orientando, que é um psiquiatra, ele é psiquiatra especialista em autismo de crianças e adolescentes. E foi a sua tese de doutorado que eu orientei. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho que foi o primeiro ensaio clínico do mundo. Então, a gente às vezes fica pensando, nossa, as pesquisas de ponta, elas acontecem em nível de Brasil, no Sudeste, né? Naquele eixo Rio-São Paulo, mas não. O Nordeste também faz pesquisa de ponta, a Paraíba também faz pesquisa de ponta. Então, isso nos gratificou muito. E a gente está tendo resultados maravilhosos com outras doenças, e doenças graves, e principalmente, isso vale a pena ressaltar, são doenças graves e refratárias ao tratamentos convencionais, né? Então já se usou de tudo e não se obteve nenhum efeito. E as pessoas estão piorando. Então, assim, não é justo você ter uma possibilidade terapêutica e fazer com que o seu preconceito não, assim, dificulte o acesso às pessoas que precisam. Então, a gente está aqui para isso, para desmistificar, mostrar que a planta ela traz resultados benéficos, claro que usando de forma correta, né, sendo orientada de forma correta. Então, eu estando dentro da área da pesquisa, estou observando esses resultados e eu acho que o meu papel está aqui para mostrar para as pessoas que ela funciona, que ela é segura, que a toxicidade é baixíssima, enquanto a gente fala de medicamentos de tarja preta, né, que são medicamentos que causam dependência química e física, estão nas prateleiras das nossas farmácias. Pois é, a gente tem que lembrar desse benefício também. Quando a gente está aí aplicando o canabidiol ou o óleo da cannabis, a gente também está diminuindo outras medicações que são muito mais tóxicas. Sim. E que seus efeitos colaterais podem também comprometer a vida do paciente. Porque imagina, gente, a gente está falando sempre de condições praticamente crônicas. É uma dor crônica, dores oncológicas, a questão do TEA. Então, são condições que normalmente acompanham aquelas pessoas ao longo da vida. Então, imagina só, você está fazendo uma medicação
ao longo da vida. Poxa, aquela medicação em algum momento pode sim trazer prejuízo, né? Isso. E aí vem a cannabis e traz o benefício com muito menos efeitos? Seria, a gente poderia dizer, muito menos Sim. efeitos? Efeitos colaterais que a gente está observando dentro da ciência relacionada à cannabis e os fitocannabinoides são efeitos colaterais bastante suaves. Tipo quais? Tipo, sonolência, aumento de apetite, alguns distúrbios gastrointestinais. No caso da sonolência, aumento de apetite, em algumas situações são até bastante bem-vindos. Com certeza. Né? A gente fala do TEA, né? A criança que já tem mais dificuldade de comer, né? Tem uma seletividade, a criança que tem mais dificuldade de dormir, né? Então, ou mesmo o paciente da dor crônica que vai ter mais dificuldade para dormir, acaba sendo um benefício, né? Com certeza. Aí você compara com efeitos colaterais de substâncias como, por exemplo, alguns anticonvulsivantes, topiramato, ácido valproico, que causam a longo prazo, hepatotoxicidade, nefrotoxicidade, esses efeitos graves colaterais que a gente não encontra nem com a cannabis, nem com os fitocannabinoides. Karen, e aí? E no dia a dia? O que é que você tem percebido na tua prática, quando você lida com aqueles pacientes que não fazem uso e passam a fazer uso, seja do óleo, seja do canabidiol? Você consegue perceber na prática a mudança dessas pessoas? É claro, você é fisioterapeuta, e é claro que também a gente sabe que apesar dos pacientes eles fazerem uso das medicações, eles precisam também de outros estímulos, como da fisioterapia. Você percebe essa diferença deles antes do uso para durante o uso? Sim, posso dar exemplo de um paciente meu que tem Parkinson, que antes de fazer o uso da cannabis era muito difícil fazer a fisioterapia, porque você sabe que o Parkinson ele tem aquela questão do tremor, ele fica mais rígido, e ali aí a família fez: Karen, você está prescrevendo, não está? Estou. Você pode fazer a avaliação, porque aí você vai fazer uma avaliação toda individual com aquele paciente, eu vou ter que pegar toda a medicação que ele está tomando, fazer toda aquela avaliação para você tentar fazer a prescrição. Posso. Fiz toda a avaliação e a gente fiz a prescrição para saber qual óleo realmente que aquele paciente poderia tomar, e a gente começou com as gotas da cannabis e hoje é um paciente totalmente diferente. Né, ele faz o uso da cannabis, eu faço a fisioterapia nele, então ele passou a ficar menos rígido, a questão do tremor dele diminuiu bastante, então assim, a gente percebe, ele já está tomando faz um pouco mais de um mês as gotas da cannabis, então o que eu ofereço a ele como fisioterapeuta na parte da prática, da fisioterapia motora, e o que ele está me ofertando de volta, para mim isso é fantástico. Como fisioterapeuta eu fico muito emocionada, porque eu posso trabalhar e ele pode ter uma qualidade de vida bem melhor do que ele estava antes. E a família está super feliz. Fica super feliz, né? Porque eles quebraram o preconceito, eles mesmos quebraram, porque eles foram pesquisar e souberam que eu estava nesse ramo, nessa segunda linha de trabalho. Conversaram muito bem comigo antes e eu fui conversando, fui mostrando a eles. E eles: eu quero fazer, eu confio em você, Karen. E a gente está fazendo e o trabalho com esse meu paciente está ótimo. Então isso para mim é maravilhoso. Hoje aqui no Brasil, quais são as formas farmacêuticas que a gente pode trabalhar? Tem óleo, tem pomada? Tem gummies, que são as jujubas. Hoje em dia tem até absorvente interno também. Então, assim, é um arsenal hoje que tem bastante. E agora sim, né? São outras farmácias, são as farmácias mais não artesanais, não associações. E em relação ao óleo artesanal, a gente já pode dizer que ele é seguro? Sim. Podemos afirmar que ele é seguro, que quem está assistindo pode estar pensando: poxa, será que é uma possibilidade? Mas é algo tão novo, eu vou confiar, uma coisa é feita em casa, é diferente. Às vezes a gente tem esse preconceito, aquilo que é feito em casa e aquilo que é feito na indústria. A gente tende a confiar mais no crivo da indústria. O que é que você fala pra gente sobre isso, Karen? Então... Kate, perdão. Tudo bem. Então, quando a gente está falando de óleo artesanal, ele tem a sua segurança, tem a sua eficácia, mas é claro que o óleo da indústria, ele tem características fitoquímicas, características um pouco diferentes, porque na indústria você consegue ter uma padronização maior, né, do que aquele óleo artesanal. Mas isso não significa dizer que o que você faz em casa não vai servir, pelo contrário.
né? Você tem aquela certificação, você fez aquele curso de cultivo, de extração, em lugares assim credenciados, confiáveis, e você obteve todo o treinamento para selecionar aquela planta, para cultivar e para extrair o óleo. Então você tem sim a segurança e eficácia garantida, mas o de indústria você tem todo aquele arsenal que é peculiar à indústria. A indústria, são outras características. E para quem quer ter mais informações a respeito do óleo artesanal, do cultivo, das formas que são possíveis, né, de também começar a fazer esse cultivo, existe algum lugar que essas pessoas possam procurar informações? Sim, elas podem seguir as nossas redes sociais. Qualquer dúvida, qualquer informação, vocês podem seguir o @PEXCannabis. @PEX, PSS? PX. PX. Cannabis, CANNABIS. Perfeito. Então pode ir lá e que vai encontrar informações e vocês também estão dispostos a dar essas informações. Sim, é o nosso papel. Nós temos alunos de todas as áreas, inclusive da área do direito. Então, eu estou orientando também alunos do direito que pode dar precisa esse braço, né? Precisa desse braço. Precisa. Então, a gente está com todo o arsenal para poder contribuir com a sociedade, tirar as dúvidas. Mas isso é tão bonito, porque acaba que a sociedade se ajuda, se articula de tal forma que os serviços todos, né, vão sendo aprimorados para dar suporte a essas pessoas que precisam. E, gente, só sabe quem passa, né? Só sabe o que é o benefício, quem vive isso na realidade, quem percebe pelo seu filho, quem percebe pelo seu pai ou sua mãe, né, que tem um Alzheimer, percebe a mudança. Então, que seja muito bem-vindo, não é mesmo? Que realmente a gente possa avançar ainda mais, tanto nos estudos, quanto, quem sabe, colocar outras doenças dentro dessa cartela, né? São tantas doenças, desde condições raras a condições que causam muito sofrimento, que, quem sabe, possam também um dia ser abraçadas, né, pela cannabis. A gente espera, então, que os estudos evoluam cada vez mais, né? Que a nossa sociedade tenha interesse em pesquisar mais, que a gente tenha pesquisadores como Kate, profissionais como Karen, que também abracem essa causa. Meninas, obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Kate. Eu que agradeço. Karen, obrigada, parabéns pelo trabalho, obrigada pela sua participação. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Pois é, gente, foi ótimo conversar sobre esse tema. Você viu, eu falei, né? O tema é importante, de extrema importância social. Tenho certeza que você que nos acompanhou gostou de conversar e aprender um pouco mais sobre o óleo da cannabis, sobre a aplicação também e sobre os resultados. Um beijo no seu coração, a gente se encontra no próximo programa Viva Saúde. Tchau, tchau!